Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Eu estou peito um pouco cheio, então a voz não vai ser das melhores hoje. Nós vamos dar sequência à síntese do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? E eu vou concluir hoje a parte do inferno. Semana que vem, vou ver se uma aula só nós conseguimos falar do purgatório e do paraíso e encerrar e já partir para o segundo livro do nosso curso, que será Os Lusíadas de Camões. Então, este livro atual é a forma de poesia épica, não é um romance, não é? E o Camões, ali do século XVI, também é uma poesia épica. Eu poderia fazer o corte e começar só depois disso, porque eu dispensei as poesias épicas da antes da Era Comum, que é o Mahabharata e é, aquele do Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. Mas se dispensasse esses dois primeiros, eu começaria um curso já do século XVIII em diante, dizer, né? Bom, é um curso livre, é um curso sem prazo para terminar e ele vai longe. Eu pretendo, são 30 livros, né? Se a gente, pela média, ficar em 3 aulas por livro, nós vamos ter um curso de 90 aulas, 90 horas, né? É um curso de literatura, né? Teoria literária, de certa forma, né? Bom, então, o Dante, agradecer aí os canais parceiros, pedir, vocês sabem o que devem fazer aí, se inscrever no canal, é gratuito, curtir, isso ajuda aí eles dizem aí que o algoritmo, quanto mais curtições, compartilhamentos, eles ajudam a divulgar o canal, né? Canal pequenino, estamos com 20 mil inscritos, né? Bom, quem fizer alguma doação ou entrar de membro, que é a melhor forma de nos ajudar, eu anuncio tudo no final, tá bom? O Dante é, é uma viagem que ele faz, né? Já vocês lembram, né, que ele é acompanhado pelo Virgílio, né? O poeta romano, né? Ele aparece logo no início do primeiro canto, né? Então, nós vamos ter aqui a presença de do Dante logo no comecinho, né? Canto 1, né? Na selva escura, o monte e as três feras, encontro de Virgílio. Isso. Então, mas o Dante aparece como um ser perdido em uma selva completamente escuro, né? Onde encontra e é ameaçado simultaneamente por uma tríade de animais. Então veja aqui a, a tríade, né? 3. Uma loba, um leão e uma pantera. Aliás, outras tríades ou trilogias vão aparecer no conjunto da obra. Por exemplo, razão, humano e fé. Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, várias tríades aparecem, né? No canto introdutório, que Dante encontrará Virgílio, e que este passará a guiá-lo para penetrar nos 9 níveis do inferno. Às vezes se usa o termo
uma cena dantesca, né? É como ele descreve o inferno. Nós vamos ver aqui em detalhes, né? Beatriz, que é a sua amada imortal, já vai lhe aparecer no segundo canto, né? Dante, desanimado, né, é convencido por ela a seguir adiante em sua jornada ao desconhecido. Em seguida, eles vão chegar ao rio chamado Aqueronte. E neste rio, diz a lenda da mitologia, as pessoas, as almas, né, que passam por ali têm que se desprender e descartar todos os seus sonhos. Você não pode levar sonho para o inferno. Também deve descartar todos os desejos que você não conseguiu realizar em sua vida. E o famoso barqueiro, que eu conheço de outros carnavais, o nome dele é Caronte, e você tem que pôr na mãozinha dele, que é feita de ossos, né? Você tem que pôr uma moeda, né? E esse é o chamado barqueiro de Hades. Hades diz respeito a um deus grego, né? Que como é que se diz? Cuida, né, do mundo inferior e do mundo dos mortos. É esse barqueiro que conduz as almas recém-mortas para o outro lado do mundo, né? De outra vida. Essa moedinha, para pagá-lo no trajeto, eram pequenas moedas gregas, porque ele é baseado na mitologia grega, e essas moedas eram de dois tipos, tinham um valor diferenciado. O próprio valor da moeda era o metal em que ela era cunhada, né? A menor era óbulo e a outra era dânaca. Então, Caronte abre a mão e você. Mas se você vai para esse mundo e não tem a moeda, o castigo aqui é muito grande, né? Você fica perambulando pelas margens desse rio Aqueronte por 100 anos até conseguir ser, então, transportado mesmo sem dar a moedinha, né? Era comum nos mortos colocar a moeda na boca do morto, na esperança de que ele, a alma, pegasse a moeda e pagasse a tarifa lá, tarifa, para ser transportada, né? Esses que não tinham a moeda, às vezes não é porque esqueceram de levá-la. Às vezes eles não tinham condições mesmo de pagar, né, de levar essa moeda, de tão pobres que eram, né? É, Caronte, na mitologia grega, que é o barqueiro dos mortos, era filho de Nix, que é a noite, e Erebos, que é a escuridão. Então, é uma mistura de noite com escuridão, surgiu o barqueiro dos mortos chamado Caronte. Ele tinha dois irmãos, não é? Também deuses, né? Um é o Hipnos, que é o deus do sono. Muitas pessoas falam, vou para o braço de Morfeu. Não é, Morfeu não é o deus do sono, né? Acho que tem relação com o sonho. O deus do sono é o Hipnos, vem de
decorre hipnose, né? E outro irmão dele era o Thanatos, né? Que era uma espécie de personificação da morte. Tanatologia é a ciência que estuda a morte. Também nessa mitologia consta que alguns heróis que trilhavam esse caminho dos mortos conseguiram voltar vivos pela mesma barca do Caronte. É o caso de alguns semideuses aqui. Semideuses é aquele ser que nasce fruto de uma relação entre um deus e uma mortal. A mulher é sempre mortal, o homem é o deus. Então, aqui também, estes que conseguiram voltar com vidas, temos o Herades, o Orfeu, que é um músico lendário, o Enéas, que é um personagem lá da Ilíada, Dionísio, ou Baco, que é o deus do vinho, né? E a Psique, que é a personificação da alma. Então, esses são alguns exemplos dos que conseguiram voltar à vida vivos no mesmo barco de volta, né? Aqui surge um problema. Como Dante é vivo e o barco só transporta almas, o seu peso é muito desproporcional, não é? Mas, de maneira que Caronte cria ali um caso, não é? E diz que não dá para levar, porque o barco não aguenta, só leva almas, né, não tem peso. Mas Virgílio vai para cima de Caronte, enfrenta e diz que levar o Dante é uma ordem celestial. Então, ele deve ser transportado, né? Então, esse é o primeiro. Nós vamos ter outros problemas, né? Esse é o primeiro. Dante vai conhecer o limbo. Limbo é um conceito absolutamente criado pela Igreja Católica, não tem fundamento bíblico. É uma suposição desses doutores da Igreja que existiria esta região chamada Limbo, né? Já vou explicar o que ela é. Como até o purgatório não tem essa passagem, né? Mas o Limbo é uma localidade celestial, né? Não é o inferno, mas também não é o céu. É um limbo, né? Nós usamos esse termo rotineiramente, né? Me deixaram no limbo, estou ali, né? No limbo vão criancinhas que morrem antes de serem batizadas, né? Portanto, o batismo, na teoria católica, ele é o ato de purificação com relação ao pecado que você nasce com ele, é o chamado pecado original, né? Eu nunca entendi isso, se há um momento de pureza de um ser, é exatamente o momento que ele nasce, né? Ele fica impuro com o passar do tempo, né? Mas a igreja não, ele já nasce impuro e para purificá-lo ele tem que passar por esse rito, né? A Igreja Católica, o batismo é quando a criança não tem nenhuma consciência. Nas religiões protestantes, o batismo acontece na idade madura, é uma decisão da própria pessoa, né? Como as criancinhas não cometeram
nenhum pecado, não é? Elas têm só esse chamado pecado original, então elas ficam nessa região, né, chamado limbo. Esta tese é de Agostinho de Hipona, bispo Agostinho de Hipona, que depois ficou conhecido como Santo Agostinho, século V, 400 e alguma coisa, né? Bem pouco, 403, 405, né? Ele é um dos primeiros doutores da igreja, né? A igreja que diz quem é doutor ou não, né? Aqui na nossa academia você pode se tornar doutor e não depende de nenhuma igreja, nenhuma chancela, né? Então essas criancinhas, elas não tiveram a chamada remissão dos pecados, especialmente do pecado original. Elas, nesse limbo, elas jamais terão contatos com Deus, embora possam viver uma vida de uma felicidade natural, uma felicidade limitada. Não é a felicidade do paraíso, né? Você vê que é um grau de elaboração assim que... De onde é que eles tiram essas coisas, né? Alguns dizem que esse local é onde ficam as almas dos que não puderam ou não quiseram escolher Jesus. Então tem também esse outro tipo de pessoa, de alma, que fica nessa região do limbo. Mas eles levaram uma vida de virtudes, portanto, eles não vão para o inferno. É o limbo, né? Digamos assim, que é um local suspenso entre o céu e o mundo dos mortos, que é o inferno, né? Aquele que não foi batizado ou não reconhece as divindades católicas são chamados pagãos. Eu fui batizado sem meu consentimento, fiz primeira comunhão, jovem de 12 anos, 13, não tinha opção de não fazer, né? Mas não creio nas divindades, então eu sou pagão, eu sou um pagão, um herege. Agora, Dante, em um certo momento, logo no começo, ele tem um desmaio, não é? Logo que está na região, chegando no inferno, de maneira que ele não fica sabendo que chegou ao limbo, que, digamos assim, ele já estaria no primeiro círculo do inferno. Então, são círculos, né? Aqui Dante encontra, aqui começa o livro de história. Tem muita história, personagens históricos, né? Dante vai encontrar vários poetas famosos no limbo, né? Que já é o primeiro círculo do inferno, digamos, né? Ele encontrou Homero, ele mesmo, poeta, autor de Ilíada, né, e Odisseia. A Ilíada conta a guerra de Troia, né? O famoso cavalo mitológico, né? A Odisseia conta as viagens do personagens Ulisses, né? Ele encontra Ovídio,
O Homero, eu costumo sempre pôr a data de nascimento e morte dos personagens que eu cito. Este não é possível, não é? Ele viveu entre o século nono e o oitavo antes da Era Comum. Aí a contagem é regressiva, negativa, né? Ovídio nasceu 43 antes da Era Comum e morreu em 17. 17 já é a Era Comum ou Era Cristã, né? Então ele morre com 50 anos, Ovídio, grande poeta. E também Horácio, que viveu bastante, 73 anos, para a época era muito. Ele que nasceu em 65 antes da Era Comum e morreu no ano 8, né? Aí nós vamos para o segundo círculo, né? Eu marquei aqui Virgílio aparece nesse nosso livro na página 35. Aqui na, na linha 78, como se fosse um versículo, né? Serás tu, pois, Virgílio, aquela fonte de que tão grande rio em fala espume? Ele está perguntando, serás tu, Virgílio? Lhes respondi baixando humilde a fronte, não é? Então aqui é a chegada de Virgílio. A Beatriz, ela vem mais para frente, né? Ela vem no canto, já no canto segundo, né? Ela aparece no meu livro aqui na página 41, na linha 69. Eu sou Beatriz, ora a fazer-te andar. Do lugar venho a que voltar pretendo, e amor me move que me faz falar. Não é? Então tá aqui os dois personagens. Esse aqui eu estou lendo, é maravilhoso esse livro aqui. Mulheres Extraordinárias, né? Mãe e filha, Mary Shelley, né, que é a autora de Frankenstein, e a filha, né? Que legal, viu? E ó, a minha leitura dessa semana aqui, ó, é o livro do Alisson Mascaro, né? Apesar dele não ser sociólogo, ele estuda sociologia, né? Bom, no segundo círculo de Dante, do inferno de Dante, ele chega propriamente ao inferno. Então, aquele primeiro é uma antessala do inferno, né? É o limbo. Ali estão os que cometeram pecados do tipo luxúria, luxuriosos, né? Ele relata que encontrou com Francesca de Rimini. Então é uma personagem real da época dele. Ela viveu entre 1259 e 1285, não é? Morreu muito jovem. Ela é da cidade de Ravenna, que é próxima ali de Florença, Firenze, né, que é onde Dante passou, né, no seu exílio. Ele morreu fora da cidade dele, né? A Francesca está neste primeiro inferno dos luxuriosos, ela está lá com o seu amante, não é? Mas ela era uma mulher casada, não é? E, e esse amante é o cunhado dela, é o irmão do marido dela. Então, você vê que na época o Dante
revelou, então, aqui, não sei as fontes dele, né? Francesca também foi uma fonte de inspiração de Dante. E quem está neste círculo vive uma constante tempestades de vento, né? Chegando no terceiro ciclo, estão os gulosos, né? Aí tem aquela relação dos pecados capitais, que também é uma teorização, não é? É uma teorização, não é de Agostinho, é Tomás de Aquino, não é? Que é pouquinho antes de Dante, acho que ele é 1200, uma coisa assim. Ele mesmo, bastante gordo, não é? Conta-se que no local onde ele fazia as preleções ali, né, no púlpito que chama, né, tiveram que serrar ali a madeira para encaixar ali. Não sei se é verdade, mas eu li Tomás de Aquino, né, a Súmula Teológica. Eu estou querendo adquirir a completa, são 9 volumes, né? Eu li o resumo, né? Ele teoriza sobre a cidade de Deus, né? Bom, o terceiro círculo, que é dos gulosos, eles vivem sob uma chuva constante putrefata. Então imagina o cheiro da água desta chuva neste terceiro círculo do inferno. E há um cão que o vigia, é um cão muito famoso, né, chamado Cérbero, né, e é um cão da mitologia grega, é um cão de 3 cabeças, né, um cão muito raivoso, violento, né. Aí vamos aqui para o quarto círculo. Onde estão os avarentos, né? Neste círculo do inferno, estas pessoas vivem empurrando, puxando grandes pesos para cá e para lá. Elas não andam sem empurrar pesos, né? No quinto círculo estão os iracundos. Sabe o que é iracundo? São os que têm uma ira muito forte, né? Raivosos, e que também se irritam muito facilmente, né? Estes ficam imersos em um pântano com lama ardente do rio Estinge. É um rio infernal, é um rio do inferno de Hades, né? Ali também os que pecaram pela soberba, também estão nesse mesmo nível. Soberbas e iracundos. O quarto são os avarentos, aqueles que a gente chama de muquiranas, né? A soberba são os orgulhosos, né? No quinto círculo, na entrada do quinto círculo, há uma cachoeira de água, mas é, na verdade, um sangue borbulhante. E também, então, neste quinto círculo estão os rancorosos, mas que nunca demonstraram a sua ira. Então, aquela pessoa que guarda o rancor, mas não manifesta, né? Você já usou esse termo, né? Pô, você guarda rancor. Tem pessoas que dizem, eu não guardo rancor, né?
Bom, aí acontece aqui o segundo problema, né? Num certo momento, entre um nível e outro, os demônios que tomam conta daquelas instalações, círculos, né, camadas, eles não querem permitir que Dante siga adiante, porque ele é vivo, ele faz a jornada vivo, né? E então, mas o Virgílio intervém e eles continuam, né? Há um registro aqui que o sentimento das culpas nas pessoas são muito fortes, né? Depois disso, eles chegam a uma cidade chamada de Dite. Eles, nesta cidade, separam os tipos de pecado por culposo e doloso. Doloso, dolo, é intenção. Você quis fazer aquele crime, aquele pecado. E culposo, apesar do nome, né, você não tinha a intenção, mas acabou fazendo, né? Esta região, então, Dite, DIT, ali estão 1000 anjos caídos, né? Ele tira números, ninguém sabe os motivos, né? Aí chegamos ao sexto círculo do inferno, onde estão os hereges. Segundo algumas definições, herege são aqueles que não seguem a doutrina oficial, mas têm alguma doutrina, né? Ô, amor, obrigado. Tudo bem aí? Tá. Hora do café. A esposa chega, estou no meio do inferno. Mas também não é só os hereges que estão aí no sexto, os ateus. Então, eu sou um ateu respeitador de todas as religiões, estudioso das religiões, né? E sendo verdade tudo isso, eu estarei aqui para toda a eternidade, morando neste sexto círculo do inferno de Dante. E onde ficam essas pessoas? Em túmulos abertos, né? Aquela cova escavada, né? E dali saem fogos eternos, não é? E só em um dos túneis, Dante percebe que tem mais de 1000 condenados, né? Então são esses, ele é uma mentalidade fértil. É difícil ler esse livro. Se você um dia se aventurar, né, como eu fiz, mas isso aí você tem que ler ao mesmo tempo outras coisas. Ninguém lê direto 14.000 estrofes, né? Então, vai lendo aos poucos. Os que têm a felicidade de dominar o italiano, eu domino o italiano, mas não posso ler italiano porque o domínio não é 100%, então se fica 10%, você às vezes não compreende uma, né? Diferente do inglês francês, né? O espanhol sou até tradutor, mas o inglês francês, o meu domínio chega próximo dos 90%, aí o que falta, se eu estou lendo um livro, eu anoto a palavra e vou no dicionário, né? Se eu estou lendo um artigo com velocidade, aí eu pego pelo contexto, né? Mas às vezes uma palavra em uma frase com 15 palavras, você fica com dificuldade na compreensão, não é fácil, né? Como eu disse no finalzinho, eu anuncio as pessoas que fizeram alguma doação que me ajuda muito, né?
Em todos esses níveis de infernos, né, Dante vai situando personagens que existem na época dele, reais, históricos, alguns que já se foram, outros que estão vivos, né? E ele imagina o lugar que estas pessoas estariam alocadas. Ele não diz quem é que faz essa alocação. Quando você chega lá, você vai para o nível tal, né? E alguns desses personagens ele tem contatos, convive com eles, né? Se não diariamente, de alguma maneira, né? A maioria são políticos florentinos, mas também reis e imperadores da época e os papas. Ele situa vários, encontra papas, ele odeia papas, né? Enfim, ele é da Guelfos, né? Que enfrentava os gibelinos, né? Aqui o meu amigo Howe voltou a chover aqui, castiga ainda mais o solo encharcado. A luta. Eu recebi um áudio, eu não vou achar agora, mas um amigo mandou um áudio de uma pessoa que meu amigo Rose é lá do sul, do Rio Grande do Sul, né? E essa moça está em Porto Alegre. O áudio dela é comovente. Ela chora falando 3 horas e meia e a chuva não para. Aqui em Campinas eu gosto demais de chuva, né? Olhando a chuva, o som da chuva, né? Não chove, né? Você vê que e os negacionistas do clima, né? Não, não, pode devastar, não tem problema, não acontece nada. Eu querendo chuva e lá tem chuva demais, né? No sétimo círculo estão os violentos e eles são distribuídos neste círculo em 3 vales. É um vale, né? O primeiro fica os que cometeram a violência contra o próximo. No segundo, os que cometeram a violência contra si próprio. Que é esse que comete violência contra si próprio? Não é aquele que fica cortando de gilete, não, se automutilando, não. É aquele que tira a sua vida. É o vale dos suicidas, né? E neste vale, não é, estas pessoas são transformadas em árvores. E no terceiro vale ficam os que cometeram a violência contra Deus, né? Este vale é um deserto de areia e onde chovem chamas de fogo. A chuva não é água, é chamas de fogo. Então, os que cometeram violência contra Deus. A parte melhor é o final. Leitinho ninho. Eu levei meus netinhos na escola, tenho 2. Um de 10, um de 6. O mais velho, além de já politizado e leitor voraz, né? Que bom, né? Ele tem a imagem do avô, a imagem da mãe, né? Aí, de repente, ele vira para mim no carro: vovô, por que você não acredita em Deus? Aí eu falei: vamos fazer assim, em vez de eu explicar isso, me explica por que você acredita. Aí ele
teve alguma dificuldade, né? Aí eu falei, mas você me disse certa vez que acredita na teoria do Big Bang. Ele falou, eu acredito, né? Mas acredita também em um Deus que criou tudo? Aí ele ficou pensando, mas tudo bem. O pequeno tem 6 anos, 5 para 6. Outro dia ele veio aqui em casa, tinha muitas pessoas em casa, ele veio e falou, vovô, vou fazer uma pesquisa, começar entrevistando você. Você acredita em Deus? Eu falei, não. Tá bom. Vai entrevistar outras pessoas? Aí eu perguntei para ele, ele me revelou a resposta de e sua mãe? Não, minha mãe também não acredita. Mas é uma graça essas crianças, viu? Alegria da vida da gente, né? Bom, ele também classifica de 4 tipos de violência, né? Os que são violentos contra a palavra, contra o espírito, contra a natureza e contra a sabedoria, né? Os que são violentos contra a palavra de Deus são os blasfemos. Os violentos contra o espírito de Deus são os intelectuais. Os violentos contra a natureza de Deus são os sodomitas. Você sabe o que é sodomita? Vem de Sodoma, de sodomia, né? E os violentos contra a sabedoria de Deus são os usurários. O que são usurários? São os agiotas, né? Que vivem de juros. O 8º círculo é o chamado Malebolge. Então, ele dá nomes também, né? Aqui, então, vão aparecer 10 fossos, né? Tem vale, tem túmulos, tem fossos, tem pântanos, né? Desertos. Esses fossos são chamados bolgias, Bolgias, bolgias. E eles têm ligações, né, por pontes. Dante, então, descreve em detalhes todos os tipos de sofrimento que as pessoas que habitam estes fossos sofrem, né? E o tipo de pecador que habita estes fossos, né? O primeiro são os sedutores e rufiões, né? O segundo são os aduladores e lisonjeiros, né? Então, aduladores ficam bajuladores, né? Popularmente nós chamamos de puxa-saco, não sei por que é a origem desse termo. O terceiro poço ficam os traficantes de artefatos sagrados, os que comercializam relíquias religiosas, né? Há um termo para isso, os simoníacos, né? O quarto fosso, onde ficam os adivinhos, a, a arte divinatória é mal vista, pelo menos pelo catolicismo, né? Mas muita gente acredita, vidente, runas, tarô, né? Simpatias. Eu, com uns 40 anos, eu fiz uma coleção chamada Rezas e Benzeduras, né? 5 volumes, e era fascículo semanal.
Muita gente é uma época de fascículo, a gente fazia, mandava encadernar, né. E Marisa, então, a história do é isso, o pai que devora, isso aí, esse castigo é violento, né. E eu tô com uma dorzinha no pé, que diz que a gente não pode usar chinelo de dedo, eu fico com chinelo de dedo em casa o dia inteiro, né. Aí eu fui no ortopedista, ele falou: "Ó, você tem que trocar aí, trocar o calçado, tem que botar um", né. Aí eu relatei para minha mãe mora comigo, cuido dela, 91 anos, vai fazer sábado, vamos fazer uma festinha para ela. Aí ela teve uma moça que veio aí fazer limpeza para ela, aí minha mãe contou, né: "Ah, meu filho tá com muita dor no pé e tal". A mulher falou assim: "Eu sei de uma simpatia que é batata, vai acabar com essa dor". Aí eu saí com a minha mãe hoje, onde é que eu fui levá-la? Cortar o cabelo, né. Fui fazer sobrancelha, ela é muito vaidosa. Aí minha mãe falou: "Pois é", a moça falou o nome. Ela disse que sabe uma simpatia, mas eu sei que você não acredita. "Não, mãe, não acredito". "Mas você não quer tentar?". É, simpatia, né. Bom, no quinto fosso estão os corruptos, né. Então corruptos são o oitavo círculo do inferno. Não é o mais baixo, mas é um dos fossos. No sexto fosso estão os hipócritas, né. A palavra hipócrita, você sabe, né, a origem vem do médico Hipócrates, famoso. Eu gosto muito da história da medicina, li livros, né, sobre isso. E o juramento de Hipócrates, né, é aquele juramento que eu juro cuidar, independente do poder aquisitivo, da classe, da cor da pele, não é bem assim, né, as palavras são outras, né. Tem uma hipocrisia, né. Então isso é a origem da palavra. No sétimo fosso estão os ladrões, de qualquer tipo, de qualquer natureza. No oitavo estão os maus conselheiros, aqueles que, ou por falha, né, ou por de propósito, dá um conselho errado e acontece alguma coisa, né. O nono fosso estão os semeadores da discórdia, né. E no décimo estão os falsificadores, falsários, né. Portanto, chegamos ao último círculo, e eu sempre disse isso em quaisquer palestra que faço, e é o pior inferno que tem, né. Ele descreve como um lago congelado, mas este lago, as águas deste lago são as lágrimas dos condenados que choram o tempo todo. E quem é que está neste círculo? Os traidores. Então vocês vejam a sabedoria de Dante, entendendo que o traidor, o pecador, traidor, traiu uma amizade, traiu uma aliança, traiu um acordo, traiu um relacionamento, eles estão destinados ao nono círculo do inferno. E quem cuida deste círculo pessoalmente e é considerado o maior traidor, o mais lindo de todos os anjos que viviam ao lado de Deus, é ninguém menos que Lúcifer, o traidor de
Deus, aquele que, conheço a história, né? Aquele que ficou com ciúme porque Deus criou os seres humanos e os amou. Porque ele não ama a nós também, que os servimos, né? Anjos. Angelologia, né? Muito interessante. Neste último círculo, Dante ainda faz uma divisão em 4 esferas. E ele dá nomes diferentes para cada uma dessas esferas e nomes que ele inventa aleatoriamente, não tem nenhuma fundamentação. A primeira esfera ele chamou de Caína, com acento no i. Os que traem os seus parentes. A segunda esfera ele chamou de Antenora. Aqui estão os que traem a pátria e os seus partidos políticos. Né? A terceira esfera é esfera da Ptolomeia. São os que traem os seus hóspedes. E a quarta esfera é a esfera da Judeca. São os que traem os seus mestres e soberanos. Aqui estão, segundo Dante, os 3 maiores traidores da história que ele considera até quando ele escreveu o livro. O primeiro foi Judas, o segundo foi Brutus, que era um general romano que assassinou Júlio César. Você conhece a história que César teria dito até tu, Brutus, quer dizer, todo mundo traindo o imperador, inclusive Brutus, que era o seu principal conselheiro, né? E também outro lá em Roma, Cássius, que era um senador e também conspirou contra Júlio César, escreve Caesar, né? Bom, meus amigos, amigas, este é o inferno de Dante do Divina Comédia. Existem publicações que dividem em 3 volumes essa obra monumental. Semana que vem falaremos do Purgatório e Paraíso. Espero conseguir sintetizar em 1 hora. Não sei se conseguirei, né? Foi a opção que eu fiz, escolhi esses livros muito complexos, né? Bom, nós tivemos 2 pessoas que fizeram aí uma doação que eu agradeço muito, meu amigo Gavlinski, que não falha, né? Ele dá boa tarde a todos e dá uma ajuda, junto com a Cátia Justo. Agradeço muito, não tivemos nenhum novo membro, agradeço aos canais parceiros, 2 deles são canais com centenas de milhares, né, de inscritos, então tem uma repercussão grande. E agradeço à TV 247 e à DCM TV que reproduzem meus cursos. Daqui a pouco, às 19 horas, eu falarei, eu não sei exatamente qual é o canal, mas é um pessoal aí de um curso de doutorado em literatura que acompanha esses meus cursos e acho que imaginou que eu fosse um grande especialista. Eu vou falar de a crítica literária marxista, né, do autor, pelo menos esse eu conheço bem, R. Eggleton, né? Então, é isso, meus amigos, minhas amigas. Às 21 horas tem também, eu estarei no canal Voz Trabalhadora. Eles já passaram de 300 mil inscritos, são nossos parceiros. Eu ia falar originalmente sobre Mao Zedong, né, para divulgar esse meu livro que saiu,
o livro volume 5 da coleção, para principiantes, mas eu sugeri que nós trocássemos o tema para a morte do presidente do Irã e a pedido de prisão do líder sionista lá na Israel. Não sei se eles acataram, mas o que eles decidirem, eu estou, como a gente dizia, a matéria está na ponta da língua, não precisa muito esforço de preparação. Amanhã, 10h30, Geopolítica em Foco, todos os dias. Amanhã é o dia do Fala aí, Professor, é um quadro que eu respondo perguntas que chegam para a discussão, e também é um dia que eu dou uma dica cultural, ou um livro, ou uma série, ou um filme, né? Tá bom, pessoal? Agradeço muito a companhia, a presença, e um beijo em todos. Se eu não vê-los mais, bom final de semana. Lembrando que domingo, 19 horas, é o curso de religião. E este domingo começo a sexta religião, que é o judaísmo. Tá bom? Beijo em todos. Tchau.